Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender tudo sobre polias fixas, polias móveis e talhas. As famosas roldanas que vocês conhecem. Então, as roldanas nós já vimos em alguns locais, aí, inclusive em locais de material de construção, locais que estão construindo alguma casa, que os pedreiros usam muito para facilitar a subida do baldinho de concreto para um andar superior ou para locais altos. Então, nós temos várias formas de associar as polias e talhas. Nós podemos associar as roldanas desta forma aqui, esta forma, esta. Mas qual dessas formas seria mais útil para nós? Qual delas que realmente deixa o peso mais fácil para subir quando nós puxamos a corda? Como que nós vamos passar a corda nas associações dessas polias? É tudo isso que nós vamos aprender durante esta aula, bem como os cálculos das polias e talhas e suas associações. Aqui, pessoal, nós vamos ver agora o sistema de polia fixa. Então, nesta tela, eu resolvi dividir ela em duas para que você possa olhar de uma única vez e ver os dois sistemas e a diferença entre os dois. Vamos então agora aqui embaixo ver a polia fixa. A polia fixa, você tem o teto, onde você vai fixar essa polia, ela vai estar fixa, é a corda que vai correr pela polia e não a polia pela corda. Lembrem disso, a polia fixa está fixa em algum local, está parafusada ou amarrada em algum local. Passamos a corda sobre a polia, colocamos um peso e vamos puxar o outro lado desta polia, através da corda, né? Para subir o peso. Quando nós aplicamos uma força, a reação da corda sobre nós também aplica essa mesma força, e isso acontece na corda como um todo, em cada pedacinho dela, chegando ao peso, elevando o peso. Nós podemos ter também a polia fixa da seguinte forma, ó. A polia está aqui, a corda, o peso, né? E nós vamos puxar essa polia para baixo, essa corda para baixo, né? Vamos puxar essa corda para baixo para elevar o peso. Nesta situação, o que nós vemos em relação à situação anterior? Puxamos a corda para baixo, a corda nos puxa para cima, e assim se repete ao longo da corda, puxando o peso para cima. Na segunda situação, ou na primeira, ambas são polias fixas, e as polias fixas apenas mudam a direção da puxada que você vai dar na corda. Ela não muda o peso e não te deixa mais fortão. Então, para que serve a polia fixa? Apenas para mudar a direção que você vai puxar essa corda. Seria muito mais difícil um pedreiro lá em cima da construção, puxando a corda para cima, elevar esse balde. Ao passo que com uma polia fixa, alguém que está aqui embaixo, que estiver aqui embaixo, pode fazer esse peso, essa massa subir. Então essas são as vantagens da polia fixa, mudar a direção aí do jeito que você vai puxar. Na polia fixa, então, ó, não multiplica a força, você não fica um cara mais fortão, então isso não vai mudar, não multiplica a força. Não reduz o esforço que você vai fazer, apenas muda a direção e o sentido da força aplicada. Então, esforço, a corda pegando nos seus dedos ali, tanto na figura 1 como na 2 ali, vai ser igual. Só vai mudar mesmo o ângulo, não muda o peso e você não fica mais forte. Portanto, a força total do sistema é a mesma força que você faz na sua mão, que é o mesmo que o peso que você está puxando. Já na polia móvel, agora a gente vai entender a diferença da polia fixa para as polias móveis. Na polia móvel, nós teremos aqui na polia móvel o teto, né? Nós não vamos fixar a polia ao teto. Observem aqui embaixo, observem bem certinho, ó, que nós não fixamos a polia ao teto. A polia, quem vai ser fixado ao teto vai ser a corda. Nós vamos colocar o peso na polia, né, na roldana, e nós vamos amarrar a corda ao teto. Então, quem ficou fixo ao teto foi a corda e não a polia. E nós vamos puxar o outro lado dessa corda. Alguém pode falar, mas seria mais fácil, professor, colocar uma segunda polia para que possamos puxar para baixo. Tudo bem, mas eu quero fazer com uma polia só para que você bate o olho nela aqui e entenda a diferença
para o outro lado da polia fixa aqui. Então, vamos para a polia móvel. Quando eu puxo a corda nesse sentido com a mão, eu vou exercer uma força para cima e essa força vai ser replicada nessa corda e o lado esquerdo também vai exercer a mesma força para cima, uma vez que a polia está móvel nessa corda. Então, ela distribui e redistribui forças. Conclusão, se eu puxar este lado aqui com a mão com 10 newton, aquele lado também vai ser puxado com 10 newtons. Eu terei aí, para equilibrar esse peso, um total de 20 newtons. Então, eu estou me sentindo um cara fortão agora. Com a metade da força, eu puxo o dobro do peso lá embaixo. Muito legal isso aqui, né? Ah, mas para onde está indo a força que não está na minha mão? Está amarrado lá no forro. Metade para cada um. Metade para a mão, metade para o teto lá. Falei forro, mas é um teto. Tem que ser rígido para aguentar o peso, né? Então, nesse caso, ó, normalmente, regularmente o peso aponta para baixo ali devido à gravidade. A força total do sistema é 2 vezes a força da sua mão, que é igual ao peso. Ou seja, você pode falar que você ficou um cara fortão agora, que a força total é 2 vezes a sua mão. Ou você pode falar também ao contrário, que a força da mão é a metade do peso. Por quê? Porque a metade do peso é o que você está puxando com a sua mão. A outra metade, quem está fazendo esse serviço é o teto, né? Então você tem 2 maneiras de interpretar isso aí. Você pode falar que a força da total é 2 vezes a força da sua mão, ou você pode falar que a força da sua mão é metade do peso. Mas tudo tem um preço. Quando você vai puxar esse peso para cima, se você quer puxar ele 1 metro, você vai ter que puxar aqui 2 metros de corda. Por quê? Porque ela reduziu aí a força que você tem que fazer, mas ela aumentou a quantia de corda que você tem que puxar. Alguém pode ficar confuso ao observar isso aqui e pensar assim, peraí, mas só tem 1 metro de corda ali, como é que ele vai puxar 2 metros se a corda é 1 metro? Mas observem que a corda estava para baixo do teto, agora ela está para cima do teto. Seria a mesma coisa de você pegar e amarrar uma cordinha no pezinho do seu irmãozinho aí, esticar essa corda 1 metro à direita dele, depois dar a volta com a cordinha na mão e ficar 1 metro à esquerda dele. Entre 1 metro à direita e 1 metro à esquerda, você tem um total de 2 metros, mas a corda só tem 1 metro. É isso que aconteceu aí. Entre 1 metro para baixo e 1 metro para cima, nós temos um total de 2 metros. O que aconteceu nessa situação, então? A força F é metade do peso, mas sua mão desloca o dobro. Então, ó, a força que você está fazendo com as mãos ali vai ser exatamente a metade do peso, mas a sua mão vai deslocar o dobro. Reduz a força, mas o trabalho é o mesmo. Como assim o trabalho é o mesmo? O trabalho que você teria que fazer, que é a mudança desse peso, trocar esse peso de lugar, você vai realizar o mesmo trabalho. A energia que você vai gastar praticamente é a mesma, só que em vez de você se explodir, arrebentar suas costas, seus músculos, seus nervos, dando uma única puxada e rapidamente fazer o baldinho chegar lá em cima, você vai puxando aos poucos, gastando a energia aos poucos, emitindo força aos poucos. Então a força que você vai emitir, ela vai ser reduzida, mas ela fica mais tempo realizando esse trabalho. Então no final das contas, a energia gasta e o trabalho que você realizou foi o mesmo, só que você conseguiu fazer algo que você não conseguiria, que é puxar o dobro do peso que seria o seu limite aí. Para você entender isso aqui melhor, imagina a seguinte situação aqui, ó. Eu vou retomar aqui, só para a gente entender melhor. Ó. Imagina a seguinte situação, tá? Imagina que o seu irmãozinho e você tivessem uma tarefa. Você tem que ir para o sítio e vocês vão pegar um trator maior e um trator menor. E vocês têm que levar uma carreta até a cabeceira do sítio. Tá? Você vai ter que pegar uma carreta e levar até a cabeceira do sítio. As 2 carretas são iguais, estão carregadas de soja. Tá? As 2 estão carregadas de soja, o peso ali que você vai ter que puxar é o mesmo, só que um trator é grande e outro trator é pequeno. E o seu irmão espertinho foi lá correndo na frente, catou o trator maior, que era um Valmet 118 traçado, e já rapidamente ele saiu e foi até a parte superior do sítio. E deixou o tratorzinho Valmet 88 para você. No pensamento dele, você iria pegar esse trator Valmet 88 com os pneus finos, que não é traçado, e ele ia começar a patinar. Ele poderia esquentar o motor, fundir o motor, causar avarias, ou poderia assentar até o eixo no chão, devido ao pneu cavando o chão,
e não iria chegar onde ele chegou. Mas você teve uma ideia na hora H que seu trator começou a patinar, você teve uma ideia e você executou ela. Nós vamos analisar durante 40 segundinhos essa ideia que você teve e comparar com a roldana móvel aqui. Então, seu irmão, em linha reta com um trator mais potente, conseguiu levar a carreta lotada de soja na cabeceira do sítio. Vamos ver o que você fez então, comparando com a polia móvel? Observe então que o seu tratorzinho jamais conseguiria em linha reta chegar aonde o trator grande do seu irmão chegou. Mas você teve uma ideia quando viu que ele ia ter problema e você começou a buscar um percurso mais longo, fazendo quase que um zigue-zague ali dentro da lavoura. E o seu trator conseguiu chegar na cabeceira do sítio, mas em linha reta ele não chegaria, não teria potência para isso. O que aconteceu ali? O trator ficou emitindo força durante mais tempo. Portanto, ele realizou o mesmo trabalho que o trator grande. Praticamente, o trabalho energético e o trabalho que ele realizou foi o mesmo, porque ele aplicou força durante mais tempo, coisa que ele não conseguiria se ele tentasse em linha reta, ou seja, uma grande força por pouco tempo, ele não daria conta do recado. É isso que acontece aqui na polia móvel, você aplica força por mais tempo e você consegue puxar um peso maior e realizar um trabalho com mais facilidade, tá? Então a polia móvel, nesse caso aqui, nós percebemos que você pode analisar de duas formas. Ou ela faz o peso cair pela metade, ou ela pega e dobra a sua força. Quando você analisa de baixo para cima, você vai dividindo esse peso. Quando você analisa a roldana de cima para baixo, da sua mão para baixo, você vai multiplicando essa força que você aplicou. Muito legal, né? Agora que nós sabemos qual a diferença entre a polia fixa e a polia móvel, vamos dar uma olhadinha aqui. Olhem o que está acontecendo nessa tela agora. Ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa tela. Aqui nós temos um exercício, então. Verifiquem só, ó. Esse peso está numa polia fixa, então agora não é polia móvel. Nós vamos ter as duas aqui. Eu dividi a tela para a gente entender bem o conteúdo. Do lado esquerdo eu vou ter a polia fixa e do lado direito nós vamos ver depois a polia móvel e a diferença. Nesse caso aqui, a polia é fixa, está fixada, está fixa lá no teto. O peso tem 50 newton e você vai puxar do outro lado. Aí vem a pergunta, né? Qual o valor da força de sustentação? E para subir 10 centímetros, temos que puxar quantos centímetros? Então, o valor da força da sustentação nós já sabemos. Se você tem que sustentar 50 newtons, você vai puxar com 50 newtons de força. Por quê? Porque é uma polia fixa. E polia fixa só muda a direção da corda, não te deixa um cara mais fortão e não deixa o peso mais leve. Então a resposta ficou como 50 newtons, porque ele vai ter que puxar a mesma quantia do peso. O deslocamento, se ele quer deslocar esses 50 newtons 10 centímetros para cima, ele vai ter que puxar 10 centímetros de corda. Porque a quantia de corda puxada é a mesma da elevação do peso. Então a polia fixa, nós vimos aí, que ela não muda a quantia de corda que você puxa e não muda o peso que você vai ter que fazer ali sim em relação à força, tá? Essa é a polia fixa, não mudou nada. Então a resposta é 50 newtons e para subir 10 centímetros, puxamos 10 centímetros. Agora vamos dar uma comparada com a polia móvel do lado direito. Polia móvel lá do lado direito. Tá? Dá uma olhadinha nessa figura que eu acabei de colocar aí, dá uma olhadinha nela. Então, nessa polia móvel do lado direito, nós vamos puxar esse peso. O que vai acontecer quando a polia é móvel? Nós vimos que a polia móvel, pelo fato dela se movimentar, ela redistribui a força. Se ali é 50 newtons e a força vai ser redistribuída, e lá em cima tem duas cordas, uma que está
uma corda só, aliás, mas um lado está amarrado no teto e outro lado na sua mão. Conclusão, essa polia movimenta no meio, metade do peso que chegar ali vai para a esquerda e metade vai para a direita, vai ficar dividido entre a sua mão e o teto. Então, ó, qual seria o valor de sustentação? E para subir 10 centímetros, temos que puxar quantos centímetros dessa corda para subir 10 centímetros? Dá uma olhadinha ali, então, ó. Se o valor é 50, você vai dividir metade para a mão e metade para o teto. Então, nesse caso, vai ser 25 para cada lado. Se você segurar a sua mão com 25 newtons, já é suficiente para segurar o peso que tem o dobro do que sua mão está fazendo, que tem 50. Com 25, você segura 50. Porém, como a corda está dividida em 2 lugares, você vai ter que puxar o dobro de corda. Se você quer subir 10 centímetros, você vai ter que puxar 20 centímetros. Então, dá uma olhada ali, o que vai acontecer? Você vai puxar para um lado, o forro ajuda, o forro, não, eu falo forro, mas é o teto, ajuda a puxar para o outro lado, e esse peso vai se manter em equilíbrio, ou se você puxar um pouquinho mais, ele pode subir. Se você quiser subir 10, você vai ter que puxar 20. Então, a força F é metade do peso, a força que você vai fazer na sua mão é metade do peso, mas a sua mão desloca o dobro. Portanto, você vai fazer uma força de 25 e você vai ter que puxar aí 20 centímetros de corda para que o peso suba apenas 10 centímetros. Legal, né? Então, podemos olhar e analisar, comparar as duas aqui, ó. Do lado esquerdo é a polia fixa, que apenas muda o ângulo que você vai puxar a corda, nada mais que isso. Do lado direito é a polia móvel, que faz o peso cair pela metade ou que faz a sua mão parecer que tem o dobro de força, mas que tudo tem um preço, que para você subir 10 centímetros você tem que puxar 20, ou seja, tem que puxar o dobro de corda. Vimos então aplicações da polia fixa e da polia móvel. Agora, pessoal, nós vamos ter aqui talha simples. O que seria talha simples? Talha seria quando você faz uma junção de várias polias, de várias roldanas aí, para você passar a corda e facilitar ainda mais a sua vida. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas talhas. Imagina que você tivesse aqui um peso de 60 newtons e você vai colocar nesse peso 3 roldanas fixas no peso e você vai colocar 2 roldanas fixas no teto. Tudo isso para facilitar a sua vida. Como que eu vou passar a corda agora entre essas roldanas todas? Legal, né? Vamos aprender a passar a cordinha aqui agora? Então, ó, você vai amarrar a primeira corda, a primeira ponta da corda no teto, vai passar pela primeira polia aqui do peso, você vai subir ela, passar na polia fixa de cima, voltar para a polia fixa aqui do peso, subir para a polia fixa de cima, voltar para a polia fixa do peso e subir ela de novo. Poderíamos colocar mais uma polia fixa ali, uma terceira polia, ela apenas mudaria o sentido de você puxar a corda, tá? Ela não ia ampliar mais nada, porque a corda só passaria lá e viria para sua mão. Mas para você entender melhor, não vou colocar essa terceira polia lá em cima, porque eu quero colocar alguém puxando essa corda. Estou aí eu puxando esta corda. Esse peso, ele tem 60 newtons. Observe o seguinte, essa corda que eu estou puxando aí, ela é uma única corda do começo ao final. A mesma corda que eu estou puxando é a mesma que passa em todas as roldanas e que chega lá no teto, certo? Existe uma diferença quando as cordas são diferentes, tá? Quando eu tenho mais que uma corda na associação, eu coloquei uma única corda aí, é uma única corda que está passando por todas as roldanas. Depois nós vamos ver aí uma talha que não é tão simples assim, que ela é exponencial, aonde você vai usar mais que uma corda, e isso vai te potencializar muito, tá? O processo todo de elevação de peso. Mas nesse momento é uma corda só. Aqui você poderia pensar o seguinte, ó. Você vai puxar a corda para cima, a cordinha, né, vai ter um peso ali que vai fazer a força contrária, que é ação e reação. Então, ó, no final das contas, você puxa para cima e essa força divide para aquele lado, que vai se redistribuir ao longo das roldanas, que divide para esse, que divide para esse, que divide para esse e que divide para esse aqui. Então esse peso, ó, é legal que toda a força que você faz numa corda, essa força distribui ao longo da corda por igualdade.
Essa força que você faz na corda, ela não reduz em alguns pontos da corda nem maximiza. Ela fica em pé de igualdade. Então, se eu puxar essa corda aí nas minhas mãos com 10 newtons, olha o que vai acontecer. Vamos voltar aqui? Olha só, a minha mão puxa com 10 newtons. Esses 10 newtons, ele se replica, ele vai estar em pé de igualdade nessa corda toda. Então, se eu puxei com 10 newton, esse lado também vai ter 10, que é a mesma corda. Esses 10 caminham, desse lado da corda vai ter 10. Desse lado vai ter 10. Desse lado vai ter 10 e desse lado vai ter 10. Eu puxei apenas com 10 newton e a corda replicou isso aí aonde tinha as passadas delas na polia aqui debaixo do peso. Então, vamos somar, ó, ficaria 10 newton aqui nas minhas mãos, puxando, mais 10, né, 20, 30, 40, 50, 60 newtons. Quando eu puxo com 10, eu estou segurando 60 newtons. Ai, professor, isso é muito complicado, vou ter que seguir as cordas aí. Se você não quer seguir as cordas, quando você tem uma talha simples dessa forma aqui, que é uma única corda, você pega simplesmente e passa um risco aqui no meio. Olha só esse risco que eu cortei essas cordas aqui no meio com esse risco verde aqui, ó. O que aconteceu? Quantos contatos com a corda está tendo aqui? Olhando de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Esse risco verde está passando em cima das cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a força da minha mão vai ser multiplicada por 6. Então, você pode falar que a força total do sistema é 6 vezes a força da sua mão, que é igual ao peso. Quer saber o peso? Multiplica a força da sua mão por 6. Então, basta você olhar, passando um risco ali, quantos contatos esse risco que você fez tem com as cordas. E ele passou por cima da corda 6 vezes. Então, a sua mão vai puxar um peso ali 6 vezes mais do que você está fazendo de força ali. Então, nós temos a regrinha lá embaixo, ó, a equaçãozinha lá embaixo que ficou. A força total é 6 vezes a força que você está fazendo, que é igual ao peso. Ou você também poderia pensar diferente, tá? Você poderia pensar que a força é igual ao peso dividido por 6. A força que você vai fazer nas mãos é igual ao peso dividido por 6. Você pode pensar assim também. Então, nós temos sempre dois jeitos de analisar as talhas e as polias. Quando você analisa da sua mão para baixo, você vai falar que a força da sua mão foi multiplicada por alguém. Quando você analisa do peso para cima, você vai dividindo esse peso ao longo da corda aí, você vai dividir. Então, esse peso vai ser dividido por 6 passadas na corda aí. Os dois jeitos de analisar estão corretos. Ou você pode falar que a sua mão, a força total é a multiplicação da força da sua mão, ou você pode falar que a força total a força da sua mão é o peso dividido pela quantia de passada de corda aí. Os dois jeitos estão corretos. Mas você viu ali então que a força que você faz numa corda, ela replica ao longo da corda toda. Se você puxou com 10, você está sustentando um peso de 60, porque tem 6 cordas passando ali. 6 cordas não, é uma corda só, mas que passam com 6 áreas de contato, certo? Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha na mesma talha simples, só que agora, deste lado que eu estou aqui embaixo, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pendurar aqui, nesse lado agora, eu estou pendurando uma roldana já dupla. É um acoplamento de roldana dupla, tá? É o mesmo sistema da esquerda, tá? Chamado associação aqui em paralelo, nós estamos colocando elas em paralelo, uma aos pares com a outra, e nós temos aqui então, pendurei a nossa roldana que é dupla agora, uma roldana grande e uma roldana menor. Aqui embaixo eu vou ter uma roldana grande e uma menor, também já fixo ao peso. Como que eu vou passar a corda agora nesse novo sistema de roldanas? Agora eu passo a cordinha daqui, ó, eu emendo o meio da roldana do sistema de cima com a roldana menor, vou com ela lá em cima, dou a voltinha na roldana menor também lá de cima, volto a corda, passo pela roldana maior aqui de baixo, que vai ser passada lá na roldana de cima, e do outro lado você vai puxar a cordinha aqui, como eu estou fazendo agora. Então, você vai passar a corda dessa forma aí. Aprendemos, então, como passar a corda na roldana. Agora, quando você puxa ela para baixo, ela te puxa para cima, força de ação e reação, terceira lei de Newton, e isso vai se replicando na corda como um todo. Como é uma corda inteira e
essas roldanas podem se movimentar ao longo dessa corda o tempo todo, a cada movimento que você faz, então a força vai ser distribuída em pé de igualdade em cada ponto da corda. Não tem diferença de um ponto para outro. Por quê? Nós vimos no lado esquerdo lá que quando você puxa uma corda, a força ela replica em todos os locais da corda, é a força em todos os locais em pé de igualdade. Por quê? Porque as roldanas estão móveis, então essa força ela não vai ser variável no meio. Aonde você executar ela, ela vai estar ali na corda. Então se eu puxar com 10 lá embaixo, aqui vai ser 10, essa corda vai ser 10, essa vai ser 10 e essa vai ser 10. Praticamente é o mesmo sistema do lado esquerdo. As duas são talhas simples e as duas ali estão em paralelo uma com a outra. Não está numa série, elas estão em uma par da outra ali quando você olha. Então essa força que você emite vai ser redistribuída em pé de igualdade. Então se o baldinho lá tivesse 40 newtons, como a gente tem 4 contatos de corda ali, quando você passar o risquinho no meio, igual eu ensinei do lado esquerdo, passar o nosso risco verde ali no meio, você vai ter 4 contatos com a corda, vai ficar dividido por 4. Então, se for 40 newton aquele baldinho, você vai puxar com 10 só e já vai sustentar aí o peso dele. Nós temos aqui então que a força total nessa equação, ó, a força total do sistema é 4 vezes a força que é igual ao peso. Então, a força total do sistema é 4 vezes a força da sua mão, que é igual ao peso que você está sustentando ali. Ou você pode falar diferente também, né? Ó. Então, quando eu corto as cordinhas aqui, passo aquele nosso risco verde aqui, as linhas pontilhadas aqui em cima, eu percebo 4 áreas de contato, 4 cordas. Então, a sua mão aqui vai ser multiplicada por 4. Lembra que a força distribui em pé de igualdade em 4 locaizinhos. É a mesma corda, mas são 4 locais diferentes. 4 áreas de contato. Ou você pode falar que a força total é 4 vezes a força que a sua mão está fazendo, ou você pode falar que o peso ficou 4 vezes menor para você puxar ele para cima, ou seja, peso dividido por 4. As duas formas de você pensar está correta, sempre lembrando, quando eu começo da mão para baixo, eu multiplico. Quando eu começo do peso para cima, eu vou dividindo. Mas, com tudo isso, surgiu o seguinte: e se eu quisesse uma formulazinha, uma equação universal que eu calculasse tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, chegasse direto ao ponto e calculasse a força direto ao ponto aí? A força que você vai ter que fazer vai ser sempre igual ao peso dividido por 2 multiplicado por n, ou seja, dividido por 2 vezes o número de polias móveis. Portanto, as polias fixas você não joga nessa fórmula, nessa equação. Então, se você quiser fazer com dedução, igual eu ensinei até agora, só deduzindo as passadas da corda e aonde distribui força, você vai chegar no resultado do exercício. Se você quiser fazer puramente pela matemática, através de uma equação e uma fórmula, você pode usar essa fórmula aqui. A força é igual ao peso dividido por 2 vezes o número de polias móveis. Por que 2 vezes? Porque cada polia móvel passa a corda ali em 2 lados, no lado direito e no lado esquerdo, onde divide peso para a direita e para a esquerda. Então a equação ficou essa equação aqui, que é força é igual ao peso dividido por 2 vezes o número de polias móveis, aquelas polias que se movimentam. Então aqui, ó, nós temos 2 polias se movimentando na nossa explicação da direita. Por isso que ficou dividido por 4, né? 2 vezes 2 polias móveis ficou 4. Você só pode contar as móveis. No lado esquerdo, se você for usar essa equação, você só tem 3 polias móveis. As duas de cima são fixas. Então vai ficar peso dividido por 2 vezes 3 polias. Peso dividido por 6. Certinho, né, gente? Ó, ficou 6 vezes mais fácil, igual nós tínhamos deduzido sem fórmula. Tranquilo aqui até aqui, pessoal? Então essas são as talhas simples. Talha simples tem uma única corda e a força distribui em pé de igualdade por todos os pontos que essa corda passa, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha nesta próxima tela, aonde nós estamos agora aplicando já a nossa teoria e a nossa prática na resolução deste pequeno exercício. Qual o valor desse peso? Se você está puxando com 50, qual o valor desse peso? Se você for calcular isso aqui sem equação, sem
mais com dedução do que com equação, o que você vai pensar? Você está puxando então e vai ter uma ação e reação. Essa ação e reação replica o mesmo valor que você puxa na corda inteira. Você está puxando com 50. Esse 50 redistribui na corda em pé de igualdade. 50 aqui, já deu 100. Redistribui mais 50 aqui, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. Mais 50, 300. Então, quando você puxa ali com 50, você está sustentando um peso de 300 newtons. Olha que legal. Deduzimos e já sabemos que tem que dar ali 300 newtons de peso quando você segura com 50. Se você passar a cordinha aqui no meio, né, passar a reta pontilhada aqui no meio verde, você vai ter então que ela foi passada ali por 6 contatos. Então o peso ficou 6 vezes menor do que você está menor para puxar. Então, na realidade, esse peso é 6 vezes maior do que você está puxando, né? Que ele facilitou em 6 vezes. Se está fácil 6 vezes, então multiplica 6 vezes 50, aquele peso vai dar 300, certo? Mas vamos deduzir agora para o lado direito através da nossa matemática. Força é igual a peso dividido por 2 vezes o número de polia. Força é igual a peso dividido por 2 vezes o número de polia. Como eu quero o peso, eu tenho a força, que é 50. Coloquei 50 no lugar do F, que é a força. O peso continua a letra P. E embaixo eu vou ter 2 vezes 3. Por que 3? Eu tenho 6 polias, por que estou multiplicando por 3? Porque você só pode contar as polias móveis, que são aquelas que facilitam a sua vida. As polias fixas estão ali apenas para mudar a direção da corda. Não muda em nada com relação à força e peso. Vamos lá então, 50 é no lugar da letra F, que é a força que você está fazendo. O peso você quer descobrir, continua a letra P. E embaixo ficou 2 vezes o número de polias, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então ficou 50, que é igual a P sobre 6. Multiplicando o cruzado, nós temos P vezes 1, P. 50 vezes 6, 300 newtons. Viu que pela matemática ou pela dedução que eu ensinei a vocês a fazerem, nós conseguimos chegar no mesmo resultado, que é 300 newtons. Legal, né? Viram o quanto que facilita a nossa vida na hora de erguer um peso? E você poderia também amarrar 3 polias na frente do seu caminhão e amarrar 2 polias em uma árvore ou num local bem fixo. E você consegue puxar esse caminhão de um jeito bem fácil. Você consegue tirar o seu carro de um atoleiro numa subida com cordas e polias. Basta amarrar de um jeito correto na frente do carro e de um jeito correto numa árvore, passar a cordinha de um jeito correto e você vai conseguir sozinho puxar o seu carro e tirar o seu carro do atoleiro. Muito legal essa ideia, né? Você vai ser o cara mega fortão, né? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos olhar agora a polia, agora a talha simples ainda, a associação da talha simples, que é o mesmo jeito de resolver, só que agora é aquela confusão que nós passamos a cordinha aí várias vezes em polias duplas. O peso é 80 newton. Quanto será que você vai ter que puxar agora, se o peso é 80 newtons? Vamos dar uma olhadinha? Então, você vai puxar esse peso aqui, você vai sustentar ele, né? A gente não vai levar, ele vai apenas sustentar esse peso, que é 80 newtons. Qual o valor da força de sustentação? Quanto que você vai ter que fazer com as suas mãos de força para sustentar esse peso de 80 newtons? Você já deve ter deduzido, ó, é uma única corda, a força redistribui. Se você tem ali, ó, essa rodando metade, metade, aquela rodando metade, metade, então você conclui que se você passar um risco ali no meio, a área, quantas vezes a corda está tendo contato? 4 vezes. Então esse peso vai ser dividido por 4. Então a pessoa vai puxar com apenas 20 newtons lá, né? Porque 80 por 4 vai dar 20, e com 20 newtons ele já mantém esse peso em equilíbrio, já sustenta esse peso, né? Bem fácil de fazer. 20 newtons, certo? Bem prático, né? A cordinha vai dividir aqui, lembrando que eu só coloquei as setinhas ali na roldana de baixo, porque o que interessa sempre são as roldanas móveis, aquelas que sobem e descem, aquelas que estão parafusadas, fixadas no teto, não nos interessa. Aquelas estão ali apenas para mudar a direção da corda, elas não entram no processo, tá? Só entram no processo, só facilita a nossa vida aquelas roldanas que se movimentam e fazem continuamente a redistribuição dos pesos, das forças, aliás, né? De que forma ficaria então essa equação?
Para nós, ficaria a força, que é igual a peso, sobre 2 vezes o número de polias. Então, a força seria 80 dividido por 2 vezes 2. Por quê? 2 que é da equação e 2 que são a quantia de polias. Olha que nessa pergunta agora não foi igual à anterior. A anterior pedia qual o valor do peso. Nós tínhamos a força e nós encontramos o peso. Essa aqui ela pede a força. Então, o F você não tem, o P você tem. O P é 80. Dividido por 2 vezes o número de polias móveis. 2 vezes 2, 4. 80 por 4. E nós temos, então, que vai dar 20 newton de peso, né? Ou de força, né? Ali foi colocado o peso porque eu peguei da equação anterior, mas ali vai dar força igual a 20 newtons, tá? É a força que deu 20 newtons, não é o peso, tá? É a força, nós calculamos aqui. Então, nessas duas formas aqui que você tem de resolver os exercícios, você consegue chegar no resultado. Por que eu sempre falo para vocês e explico, vamos distribuir a setinha e distribuir a força? Porque vai ter exercício que você não vai ter que calcular a força ou o peso, mas sim a força de tração na corda do lado esquerdo da polia X. Então você vai ter que saber os dois, tanto a matemática quanto você distribuir as forças ao longo da cordinha aí. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, talha exponencial. O que muda na talha exponencial? E o que é uma talha exponencial? A talha exponencial é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque você vai ter a roldana fixa aqui em cima e você vai colocar algumas roldanas para caminhar ao longo de algumas cordas. Não é uma única corda, portanto, já tem algo aqui para a gente pensar bem. Nós vamos ter aqui, então, ó, 3 roldanas. Eu coloquei a primeira fixa no teto para cima e as demais estão de ponta cabeça. E o pezinho fica na última de baixo, né, amarradinho, o qual você vai ter que levantá-lo ou sustentá-lo. Agora eu vou passar a corda. Como que eu passo a corda nisso aqui? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que passa a corda, que agora o negócio complicou. Agora eu vou pegar uma primeira corda, coloquei na cor laranja para você entender melhor, e essa corda eu vou passar pela polia fixa, vou descer ela, vou passar pela segunda polia, que é móvel, e vou amarrá-la, fixá-la ao teto. Agora, pessoal, essa corda já utilizei. Vou pegar uma nova corda agora, peguei ela na cor roxa ali para você entender melhor, não é a mesma corda. Se não é a mesma corda, a força que eu aplico só distribui em pé de igualdade na primeira corda. Na segunda corda já é outra força que está redistribuindo. Então, na cor laranja eu tenho a mesma força replicando. A força que eu der na minha mão ali vai replicar para todos os lados dela, mas não vai ser a mesma força que eu estou replicando aqui na cor roxa. Então, na corda roxa, passei ela aqui e passei e amarrei lá no teto agora. Agora, novamente, amarro uma outra corda na ponta dessa roldana, uma corda vermelha, passo pela roldana de baixo e amarro lá no teto lá em cima. Conseguiram aprender a passar a cordinha? Vamos de novo, então? Vamos de novo? Peguei a cordinha que eu vou segurar nas mãos, passei ela aqui, desci ela, passei pela roldana móvel e amarrei no forro. Beleza. Peguei a segunda cordinha agora, a roxa, amarrei na roldana móvel, desci ela, passei por outra roldana móvel, amarrei no forro. No forro não, o forro não aguenta, tem no teto, no galho da árvore, né, no barracão, no teto do barracão aqui. Peguei uma outra cordinha agora, vermelha, amarrei nessa roldana, passei pela roldana móvel, subi e amarrei ela lá no teto. E o peso está ali. Agora, então, o peso exerce uma força para baixo aqui devido à gravidade e eu vou puxar essa corda dessa forma aqui. Será que esse sistema é melhor que o sistema que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente? Porque o sistema anterior era uma única corda que passava. Aqui nós temos 3 cordas. Agora o negócio vai ficar bom, hein? Agora você vai ser o cara mega fortão. Vai te deixar muito mais forte do que o sistema anterior. Vamos dar uma olhadinha, então? Você vai exercer uma força F, né? Por reação, você vai ter uma força F também. Isso vai replicar nessa corda que você está segurando, que é apenas a corda laranja, não é em todas, é apenas nessa. Replicou aqui e replicou lá. Então, se você puxou com F aqui, essa força sua foi para lá e para cá. Então, quando você replicou aqui 10, se você puxou com 10 newtons, você já está segurando um peso ali de 20, porque já replicou 2 vezes, já está em 20, já duplicou o que você pode estar segurando, tá? Quando você desce ali agora nessa primeira roldana, ó, o seu F que você puxou foi para um lado e foi para o outro. Já ficou valendo 2F quando você olha essa roldana. Então, com o único F que você puxou, com a única força, ela se duplicou na primeira roldana móvel
já ficou 2 vezes maior, e ali você está conseguindo segurar 2F. Só que esses 2F também vão passar por essa corda roxa, e do outro lado da corda roxa ela vai duplicar, ficando 2F também. Portanto, na ponta da rodana você está segurando 4F. Esses 4F que você já chegou até aqui, vai replicar ali, vai ficar do outro lado da corda, que o teto vai segurar ele também. Você vai ter 4F desse lado, e portanto aqui no fundo você vai ter 8F. Olha que legal, você tem aqui 3 polias móveis, só que a sua força ficou 8 vezes mais forte, tá? 8 vezes mais forte. A força total do sistema é 8F, que é igual ao peso. Então, a força que você faz ali para sustentar o peso está sendo 8 vezes mais... está se replicando e ficando 8 vezes mais forte, segurando um peso 8 vezes mais forte do que você está puxando. Que legal. Você pode analisar isso ao contrário também, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se 8F é igual ao peso, eu concluo então que o F é peso sobre 8. Peso dividido por 8. Então, quando eu olho de baixo para cima, o seu peso, esse peso vai sendo dividido, tá? Ó. Ele vai sendo dividido. E ele vai caindo, né? Ó. Que interessante que nós temos aqui, né? Só que agora, pessoal, o que nós vamos ver aqui, ó? A força total vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Né? Multiplica a força total por 2 vezes 2 vezes 2. É o mesmo que você pegar que a força total é 2 elevado a n polia móveis vezes a força, que é igual ao peso. Resumindo, desconfunda isso, professor. Vamos desconfundir então. Vai ficar da seguinte forma, ó, que a força que você vai fazer é o peso dividido por 2 elevado a n polias. O peso dividido por 2 elevado a n polias. A equação anterior era peso dividido por 2 vezes n. Agora não. Agora é peso dividido por 2 elevado a n polias. E o que seria esse n polias? Seria o número de polias móveis, tá? Então, mas o interessante é você saber fazer aquilo que eu fiz ali do lado, ó. A força de cima para baixo ela vai sendo multiplicada. Ela multiplicou por 2, depois multiplicou por 4. Quando chegou lá embaixo era 8F, certo? Se você pegar de baixo para cima, ela vai dividindo, ó. Aquele 8 vai ser dividido por 2, né? Aí depois aquele lado esquerdo divide por 2, aquele lado esquerdo divide por 2, o lado direito também, mas ó, o lado direito dividiu por 2, depois dividiu por 2 de novo, ele vai dividindo. Então, você pode analisar de baixo para cima onde vai dividindo, e você pode analisar da sua mão onde vai multiplicando. A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, vou facilitar a sua vida. Vamos lá? Vamos facilitar a sua vida? Vamos olhar esse exercício aqui então? Isso aqui vai facilitar bastante a sua vida. Olha só. A gente tem um exercício que fala qual o valor da força de sustentação. Ali é 100 newtons. Você tem que aplicar quanto para sustentar esses 100 newtons? Vamos dar uma olhadinha então? Quanto que você tem que aplicar para sustentar esses 100 newtons? Olha só, se eu analisar de baixo para cima, no primeiro momento, esses 100 newtons vai metade para um lado da rodana, metade para o outro. Então, metade vai para o direito, metade vai para o lado esquerdo. Já aprendemos a fazer isso. É a mesma corda, 50 e 50, que é metade de 100. Esse 50 do lado direito, ele vai passar por aquela rodana e metade dele vai para cada lado. 25 e 25 na corda roxa, porque é a mesma corda, ele replica em pé de igualdade. Esse 25 que ficou do lado direito, ele vai por essa rodana, atravessa ela aqui e ele vai ficar 12,5 para cá e 12,5 para lá. Então foi caindo, ó, 100 caiu para 50, 50 caiu pela metade, foi 25, 25 caiu pela metade, que foi 12,5 para cada lado. Desses 12,5 para cada lado, a cordinha laranja do lado direito vai até a sua mão e você segura com apenas 12,5. Então olha que interessante, com uma força de 12,5 você está segurando 100. Você agora é um cara mega fortão. Com uma força de 12,5, você está segurando 100. Mas, e se eu fosse fazer através da matemática? Força, que é igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Quantas polias móveis eu tenho ali? Eu tenho 3. Essa quarta polia onde está na corda laranja próximo da minha mão ali, ela é uma polia fixa, ela não entra na conta, só entra as móveis, aquelas que se movimentam, certo? Então vamos lá. A força é igual a 100 dividido por 2 elevado a 3 polias. Então eu tenho que a força é igual a 100 dividido por 8. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, deu 100 dividido
por 8. 2 a terceira deu 8. E 100 dividido por 8 dá exatamente 12,5 newtons. Essa é a força que você tem que fazer para sustentar esse peso calculando através da matemática. Então você pode utilizar essa equação para esse tipo de polias, ou você pode fazer a dedução. Não importa se você faz dedução de cima para baixo ou de baixo para cima. De baixo para cima, conforme eu falei, agora vai dividindo. Foi dividindo de 100, caiu para 50, caiu para 25, chegou em 12,5. De baixo para cima. E de cima para baixo, da sua mão para baixo, você iria multiplicando, né? 12,5 vezes 2, 25 vezes 2, 50 vezes 2, daria 100. Então você sempre pode fazer por dedução, subindo ou descendo, dividindo ou multiplicando, ou você pode ir naquela equação matemática ali, jogar na formulazinha e resolver o exercício, certo? É muito legal quando você analisa situações aqui. Então, significa ali então que reduziu em 8 vezes com 3 polias, certo? Não foi em 6 vezes, foi em 8, utilizando 3 polias. Vamos continuar aqui então agora. Olha só o que nós teremos aqui agora para a gente resolver. Agora, essa questão é a questão de desafio para vocês e que eu vou resolvê-la em outra aula, porque eu quero deixar vocês bem curiosos sobre o sistema que eu acabei de inventar aqui. Então, nós colocamos ali, dois tetos, um teto mais alto e um teto rebaixado, e eu vou colocar aqui uma confusão mental para todos vocês. Eu vou colocar nesse teto de cima uma talha exponencial e no teto de baixo uma talha simples. O teto de baixo, você lembra, são equações diferentes que você tem que usar e são deduções diferentes. Você vai ter que retomar esse vídeo algumas vezes, tirar sua dúvida. E eu fiz isso de propósito, para você realmente aprender o conteúdo, para você ser obrigado a retomar esse conteúdo quantas vezes for necessário, e você vai conseguir fazer essa pegadinha que tem aí no meio. Olha que interessante, essa questão não vai dar para você usar simplesmente fórmulas matemáticas, porque você vai ter que saber deduzir através das cordas qual é as forças em X, em Z, em Y e outras perguntinhas que nós vamos ter aqui. Olha o que fala este exercício, olha que legal. Aqui embaixo nós temos mais coisas sobre ele. Eu criei um jeito aqui de você ser obrigado a aprender essa matéria neste único exercício, revisando tudo que eu falei até agora. Mas é muito legal, gente. É desafiador, é uma matéria que chama a atenção. E é legal que quando nós estivermos em momentos presenciais, vocês poderão fazer isso aqui na prática com as roldanas e cordinhas. Vai ser muito legal. Vamos lá então? O exercício está ali, é o desenho de um teto rebaixado. Na parte de cima do teto nós temos a talha exponencial, que está emendada numa junção ali de talhas simples na parte de baixo. E aí tem as perguntas, qual o valor da tração nas cordas, lado esquerdo, entre as roldanas? Ali tem X e o teto e Y e o teto. Então é o valor da cordinha entre X e o teto, né? Lado esquerdo, você vai deduzir ali o valor da tração naquela cordinha. Você vai ter que fazer a dedução aí, por inteiro. Vai dividindo ou vai multiplicando, não sei, o jeito que você achar mais interessante, o jeito que você acha que dá certo, né? Vai multiplicando essa força aí pelas cordas, vai colocando a lápis, desenha aí, vai colocando qual o valor da força em cada lado dessas cordas aí. Distribui tudo. Se você distribui tudo, você vai responder todas essas perguntas aí. Ainda tem mais uma pergunta no balão lá embaixo. Qual a sustentação da roldana Z com o teto? Então, Z com o teto. Quanto que a roldana Z parafusadinha no teto está segurando ali? Somente ela segura quanto? Nós temos ao lado direito ali mais perguntas, lá direito aqui embaixo, abaixo daqui onde eu estou explicando tem mais perguntinhas aqui, Vamos resolver este exercício como se o peso do professor estivesse sustentando o peso do bloco. Então não estou puxando nem para cima nem para baixo, está ocorrendo uma sustentação ali, está em equilíbrio o negócio. Além das questões solicitadas, vamos analisar qual a sustentação total do teto rebaixado, qual a sustentação total do teto elevado e verificar qual a sustentação na junção roldana-teto na roldana mais próxima do professor. Então, naquela primeira roldana ali. Vocês vão ter que analisar todas essas questões. Então, qual o valor do peso? Qual o valor da tração nas cordas lado esquerdo entre X e teto e Y e teto? Qual a sustentação da roldana Z com o teto? E mais essas questões que eu coloquei aqui embaixo como propostas para vocês. Eu elaborei esse exercício porque nele você vai acabar fazendo
retomadas e você vai aprender essa matéria num único exercício. É complexo? É, mas é o nosso desafio. E eu só vou resolver ele daqui um tempinho, num próximo vídeo que eu vou postar complementando esta aula aqui. Gente, muito obrigado pela atenção, um abraço para vocês, aguardem então o nosso próximo vídeo explicando esse desafio. Tchau, tchau, pessoal!